Sejam bem-vindos a mais um Nutrition Cast, o meu, o seu, o nosso podcast de nutrição. Eu me chamo William Lírio, sou integrante novo do Consciência Nutricional, estou aqui com Rafael Martins, também nutricionista. Hoje a gente vai bater um papo sobre hidratação no esporte, aproveitar o amplo repertório de nosso colega Rafa, que já trabalha na área, e bater um papo sobre isso. Rafa, no esporte a gente sabe que hidratação é algo fundamental, na verdade, para todos os esportes, né? Certo. Só que alguns deles existem peculiaridades e são mais procurados por pessoas para fazer essa individualização, acompanhamento nutricional, pois exigem mais esse esmero. Você poderia citar algum deles, como é que faz? Eu acredito que os esportes de endurance, de maneira geral, eles têm essa necessidade mais intensa. Porque como a gente trabalha com durações maiores, que vale para mais de 1 hora, 2 horas, até mais, chegando a 10 horas, no caso de uma prova de triatlo, a hidratação ela vai tendo um peso cada vez mais importante. Não só no dia da prova, mas também no rendimento do atleta na fase de preparação. Então eu vejo assim que os esportes de endurance, corrida, natação, ciclismo, triatlo ou outra modalidade que tem esse componente de longa duração, a hidratação ela é essencial. E a gente vê, na verdade, até muitos atletas amadores que às vezes até menosprezam, né, a hidratação, deixam para se hidratar em momentos que já estão talvez, né, a gente vai debater sobre isso, desidratados. Então, assim, quais seriam, né, na verdade, os perigos, os impactos da hidratação no esporte, né, da desidratação? Uhum. Começar já com a história. Teve uma aluna lá da minha assessoria onde eu treinava, que ela chegou e comentou assim, ela falou, nossa, eu tô melhorando, eu tô ficando melhor no ciclismo, porque antes eu precisava de uma garrafa de água para dar a volta no parque, agora eu só preciso de meia garrafa. Então ela entendia que a hidratação, ela quanto menos, melhor. E aí a gente vai vendo que não necessariamente é esse o caminho. Porque conforme você vai avançando no esporte, a sua capacidade de termorregular, a sua necessidade de se manter hidratado vai ficando cada vez maior. Então acaba que a necessidade da água vai aumentando. Então, essa adaptação na termorregulação é justamente um mecanismo que a gente atinge em treinamentos de alta intensidade. E é justamente um mecanismo que o corpo tem para fazer com que você consiga render em altas performances, por assim dizer, né? E ter uma melhor hidratação, uma melhor termorregulação para evitar um aumento de temperatura central, né? Posteriormente chegando numa fadiga, né? Sim. Mas assim, nos impactos diretos, como é que a hidratação tem a ver? A partir de quanto seria considerado uma desidratação? A partir de quanto aconteceria de fato a queda de performance esportiva? Como seria essa questão de desidratação? Vamos contextualizar o papel da água. A gente usa água na atividade intracelular, a gente usa a água como refrigerante, né, de evitar o aumento dessas temperaturas internas, e junto com a água a gente pensa em eletrólitos que estão envolvidos na sinalização de sinapses, enfim. Então, ter menos água, a gente interfere em todos esses sistemas. E aí a gente tem os trabalhos que mostram que a desidratação, que a perda de 2% daquele peso já é significativo pro rendimento. Já tem uma perda significativa de performance com 2% a menos de desidratação. E aí essa desidratação ela vai acontecendo de uma maneira bem sutil, né? Porque não necessariamente é aquela quebrada que a gente sente quando a gente chega nos 2%. É uma decisão que a gente vai tomando de maneira não tão consciente, é a economia de corrida que vai reduzindo, é a percepção de esforço que vai aumentando, e tudo isso vai gerando esse efeito composto para chegar lá na frente e você não aguentar mais. E às vezes é importante observar que as pessoas
elas esperam, né, a sede para Aham. fazer a hidratação. Então, assim, a partir de tantos por cento, 2%, 3%, 5%, a gente consegue já ter alguma queda no rendimento esportivo e por isso não seria recomendado de fato a gente esperar sentir sede, né? Na Uhum. verdade, ter uma padronização, uma individualização, né? Esse como hidratar é Uhum. fundamental. E aí, para a gente individualizar isso para o nosso paciente, atleta que chega buscando, às vezes, uma melhora na corrida, né? Hoje em dia Uhum. tá praticamente virando febre, parece que a galera tá aderindo às corridas, né? Como Uhum. foi um movimento da academia, né? Aham. Então, como é que a gente faz para individualizar essa estratégia de hidratação, balanço de eletrólitos também para o Uhum. atleta? Como é que a gente lida com isso? Acho que a partir do momento que você está acompanhando o atleta praticante de atividade física, você já tem que inserir a cultura da água. É tipo, olha, quando você está desidratado, você fica assim. Quando você está hidratado, olha o quanto que é diferente a sua recuperação, o seu pós-treino. Veja que você se sente muito mais, mesmo que a sessão de treino tenha sido não tão intensa, mas você está muito melhor no pós. E você também se hidratou melhor antes, durante e depois. Então a cultura da água é muito importante porque é ela que vai determinar o comportamento dele durante a prova. E para isso ele precisa entender como que ele funciona. Né, nesse sentido a dinâmica de desidratação daquele paciente. E aí algo que eu gosto de fazer é de instituir esses testes de desidratação. Nos testes de desidratação, o paciente ele traz para mim quanto que ele perde por sessão de treino. E aí ele mesmo ele fica chocado às vezes com aquele número. E a gente é algo. Ah, Ou seja, então você pede para o paciente fazer como se fosse uma pesagem antes, tá? Né? isso. Eu montei um esqueminha de orientação. Eu falo, fulano, isso aqui vai ser muito importante para você definir essa quantidade de água que você vai tomar ao longo da sua prova, tá? Então, você vai fazer o seguinte, você vai se pesar antes do treino e sem tênis, de meia, ele estiver só de short, faça daquela forma, faça a sua sessão de treino. Se você tomar água, conte quanto de água você tomou, se foi ao banheiro também, enfim. E aí depois você pesa depois. Isso. E aí você vai fazer aquela soma, aquela subtração de quanto você tinha de peso antes e quanto você tinha de peso depois. Vai ter um pouquinho de glicogênio ali perdido naquele cálculo? Vai ter. Mas ele vai ficar 80% das vezes surpreso com o valor que tem ali, que ele perde. Na maioria das vezes, na verdade, na maior parte disso aí, a gente deveria considerar que seria água, né? Então, basicamente, a gente usaria essa taxa de desidratação para individualizar e fazer com que, saber em quais momentos, a partir de quanto tempo, durante uma corrida ou no Uhum. ciclismo, a gente entraria com estratégias novas de hidratação, né? Isso. E aí entra também a importância de treinar e não fazer isso, por exemplo, uma prova, nunca testar uma estratégia, É. né? Aham. A pessoa ela pode perder ali de 0,7 a 1,2 litros de suor por hora. A maioria Sim, fica ali nessa essa faixa, faixa. mas a gente tem também os heavy sweaters, que são a galera que já sua 1,5 litro, 1,7, e que eles se sentem perdidos, né, nesse sentido, e enquanto eles precisam repor, e eles normalmente eles não têm essa consciência que eles precisam beber bem mais do que as outras pessoas. E também é seu trabalho falar assim, olha, fulano, você precisa aprender a beber água com a barriga cheia, você precisa aprender a beber água não só quando você está com sede, é sempre. E beber água também nas diferentes frequências cardíacas, Isso. né? Quando você estiver num plano, numa subida, tá sempre bebendo, porque aí você também não fica devendo o seu saldo. Ou seja, então você pede para o paciente em diferentes ritmos, em diferentes paces, testar essa hidratação, né? Não Uhum. seria como se, para beber água, eu tenho que reduzir o pace, ficar mais lento, não necessariamente assim. Isso.
ele não pode usar isso como desculpa para não se hidratar. Aham. Vai mais nessa direção. Uhum. Então, é só subida? Tá, mas é o que tem. Você precisa se hidratar na subida também. E aí ele vai testando, fica dinâmico. Isso ao longo dos treinos. Ele realmente melhora isso. E, por exemplo, fatores que influenciam na desidratação. A gente sabe que, por exemplo, a umidade, o Uhum. calor, todas essas questões a gente tem que levar em consideração. Você poderia falar um pouco mais de quais seriam esses fatores e talvez aqueles que mais você vê relevância, impacto, né, que talvez até alteram, né, essa taxa de sudorese e que seja preocupante para a gente falar para o atleta, pô, esses dias que tiver assim, talvez beber um pouco mais, né? Como é que Isso. você faz essa... Cara, temperatura, umidade e intensidade de treino. São os três grandes fatores que vão interferir. A temperatura, né, por fatores óbvios, a umidade, pensa que com o ar mais úmido, aquela água que serve para você dissipar o seu calor, ela tem menos diferencial de evaporação. Então a pessoa tende a reter mais água. A reter mais água assim, né? A transpirar mais para dissipar a mesma quantidade de calor. E a intensidade é porque a gente realmente, quando a gente vai trabalhando com intensidades diferentes, quanto mais intenso, maior também a taxa de transpiração. Isso fica ali no treino da esteira. Faz um treinozinho regenerativo e um treino intenso. Vê que é bem diferente. Na reidratação intra-exercício, é sempre recomendado a gente ir repondo, tentar manter o mesmo peso desde o início do exercício, correto? Uhum. Diferente do que seria no final do treino, talvez para uma reidratação pós-exercício, que Uhum. seriam diferenças, né? Como seria essa reidratação pós-exercício? Tem algum aumento de água? Precisa fazer da mesma maneira que faz durante o intratreino? Uhum. É, acho que até um mito que a gente pode utilizar esse passo para quebrar Aham. é que ele vai perder, provavelmente, dependendo da prova, enfim, ele vai perder mais do que 2%. Sim, É quase que inevitável. Só que ele precisa atrasar exato. pelo menos mais do que o adversário dele. Ele precisa demorar mais que o oponente dele para perder aqueles 2%. E também para conseguir sustentar também, né, aquela performance naquele tempo. E então tudo bem ele perder um pouco mais, de 2, 3, eventualmente, só que aí na reidratação a gente usa quanto mais rápido ele conseguir se reidratar, melhor. Então a gente pega aquele volume que ele perdeu e já faz um plano de reidratação para ele. E sabendo ali que na prática não é algo tão factível, poxa, perdi 2 quilos, eu preciso repor 2 litros de água nas próximas horas. Você já vai colocando às vezes um pós-treino líquido, você já vai colocando uma bebida mais concentrada de sais, você já vai falando para ele, de certa forma, já procurar repor o mais rápido possível. Sair do treino com a garrafa de água, com um isotônico, para facilitar aquele processo de reidratação, que vai interferir na próxima sessão dele. Sim. Ou na sessão que ele vai fazer à noite, às vezes. Ele tem 2 treinos no dia. Falando de sais, né, de eletrólitos, a gente tem, na verdade, muitos corredores têm essa dúvida, né? Eu já vi lá onde eu moro, em Salvador, né? Aham. Eu vejo muita gente fala, já relatos, né, de corredores que chega na prova, toma não sei quantas cápsulas de sal, às vezes 3 gramas de sal, sabe? Porque, não sei, pode achar que quanto mais melhor. Só que às vezes não é isso, às vezes dependendo da distância que a pessoa corra, né, se for um amador ou se for longas durações, pode ser que seja relevante ou não o uso disso, né? Quais a gente deve estar se preocupando mais com essa reposição de eletrólitos, quais distâncias? Cara, acima de 2 horas já começa a ficar interessante você se programar para uma reposição de sais. Sais. E aí só vai acontecer mesmo numa maratona, né? Então a meia maratona não precisa você ter uma atenção com aquilo, a não ser que de fato você seja um ou heavy sweater ou você tem assim foi descoberto no acompanhamento que aquilo ali te faz bem, né? Mas assim, passando de 21 quilômetros, 2 horas, aí vale a pena você fazer uma reposição de sais. Então é muito mais
para a minoria do que para a maioria dos sais. Teria, na verdade, assim, teria alguma diferença entre homens e mulheres, ou seria recomendações gerais para os dois, né? Por exemplo, seria corredores de longa distância, ultramaratonistas, maratonistas, o grau de desidratação ou o risco de hiponatremia, né? Seria diferente, igual para os dois? Esses riscos de desidratação ou de hiponatremia, eles vão depender da taxa de excreção de sódio da pessoa. E aí, isso a gente avalia dentro do teste de desidratação. Como a gente não consegue personalizar de fato quão concentrado é aquela excreção de sódio, a gente usa um valor base, que é o valor ali que fica uma solução isotônica para programar essas perdas. E aí não vejo diferenças assim entre homem e mulher. Falando dessas bebidas isotônicas, é interessante também porque às vezes a pessoa vai utilizar um isotônico desse, tem normalmente uma garrafinha 500 ml. Né? Quando ela vai usar a garrafa de 500 ml, ela precisa calcular isso junto com a água também a mais que ela está ingerindo, para já calcular isso como a reidratação dela, ou então água e isotônico se separam. Como é que ficaria isso no volume gástrico, né? Cara, fazem parte do mesmo elemento de reidratação, água, carboidrato e sais. Então o isotônico é incrível porque ele junta esses três pilares e é uma forma mais prática de você fazer aquilo, além de ser gostoso, né? Trazer dar uma renascida ali depois de uma sessão. E aí é importante também contar esse consumo de eletrólitos também na sua reidratação e na sua necessidade intra-treino. Que aí, às vezes, dependendo da pessoa, ainda mais nesses casos de meia maratona, a pessoa com o isotônico ou com o gel que ela está consumindo, ela já está fazendo uma reposição apropriada para aquela distância e para a necessidade dela. Sem precisar de uma fonte externa de sais, uma cápsula ou uma comprimido efervescente. Então, isotônico é incrível. Pensando em todos esses fatores que a gente tem que levar em consideração, para o nutricionista que assiste a gente, que está querendo se especializar ou que está querendo atender atletas, né, no esporte, aí, nesse ramo, quanto tempo demora, por exemplo, para você individualizar e chegar numa estratégia? Já é na consulta que você tem que entregar tudo, pronto, a dieta, o treino? Treino não, né? O treino não é com a gente. Mas a dieta, a suplementação, como é que ele vai fazer o intra-treino, ou você passa, por exemplo, um acompanhamento ali durante as semanas, vai perguntando como é que funciona esse... Cara, aí vai do real e do ideal, né? Dependendo de como a pessoa chega para você. Então eu vou usar como a pessoa que nunca foi nutricionista e que está iniciando esse mundo esportivo. Muitas vezes ela tem dificuldade mais com a rotina. Então a primeira consulta ela fica focada na rotina. Na logística dos intratreinos, na logística dos entre-treinos, que às vezes ela vai de uma sessão para outra. Então aquele ali é o trabalho dela. Então te vejo daqui a 6 semanas e o seu trabalho é você instaurar uma rotina de alimentação. Depois a gente vai para essa segunda camada. E aí, sim, os intratreinos, né? E os intratreinos, as reposições de água ou de eletrólitos, que também vão ficar específicos para a modalidade dela. Sim. Ou seja, na primeira consulta, então, seria basicamente um ajuste na alimentação geral, né? O aporte energético. Isso. E depois que a gente entraria, né? Na maioria das vezes, a não ser que fosse já um atleta né? Sim. Mas assim, na segunda consulta que a gente esmiuçaria essa questão dos intratreinos e dessas suplementações. Porque é muita coisa, né? Para fazer de uma vez só, né? E aí pensa na pessoa que tá organizando a semana e aí final de semana ela tem que organizar o final de semana com a mesma energia que ela organiza a semana. E aí ela tem que... nem se conhece ainda o suficiente de saber que você deu as opções lá de gel ou de alimentos sólidos ou de bebidas. Ela nem sabe qual que é. Às vezes
ela se mantém no que ela sabe fazer, mas é claro que ela sai com o norte, Sim. né? De, olha, faz isso aqui que é melhor, para essa distância já dá para você colocar 2, 3 géis, trabalhar mais esse começo, só que bem por alto, só para ela entender que não acabou ali. Às vezes a pessoa chega com a rotina toda, né, cagada, Aham. e aí a gente vai querer, pô, doutor, quero fazer uma suplementação aqui, e você nem ajustou a base e já Aham. quer sair para os suplementos, né? Exato. Talvez o mal do marketing, né? Se a gente Sim. pode dizer, mas é bem comum. Pô, Rafa, o papo foi muito bom. Teria mais alguma contribuição, algum caso assim específico que você poderia relatar pra gente, né, de sua experiência com atletas, onde você conseguiu ajustar essas questões, utilizando esse princípio, né? Primeira consulta, ajuste dietético, depois e posteriormente evoluindo, né? Com as metas que a gente coloca para as próximas consultas. E o paciente conseguiu ter essas progressões. Algum caso legal queira compartilhar? Cara, foi recente, agora no caso o paciente foi fazer uma outra maratona. Nessa época, né, as 2 semanas atrás, então a gente foi no meio de setembro, onde estava tendo uma onda de calor no país. Olha só. E aí ele foi fazer uma ultra, onde ele já se considerava, ele já sentia em Brasília bem forte os efeitos dessa má hidratação. Então ele desidratava muito. E ele tinha aquela de ficar, nossa, era ultramaratona de trilha. Então, querendo ou não, ele carrega alguns princípios da autossuficiência. Ele tem que levantar, ele tem que levar a água dele, a comida dele, e o peso é muito importante. Né? Então, um desafio legal com ele foi quebrar essa questão do peso, né? De que ele precisava mesmo que ele precisava carregar mais peso junto com ele porque ele transpirava bastante e ele estava para enfrentar uma situação bem adversa que ia ser a hidratação mais elevada, a desidratação mais elevada dele numa semana que estava com uma onda de calor, numa Mata Atlântica que ele ia fazer a prova com altitude e a nível do mar. Eu falo assim, olha, fulano, a sua hidratação aqui era 1 litro por hora. Lá vai ser provavelmente 1,3. Então aqui a gente está trabalhando, a gente tem que... O que você está fazendo aqui é o mínimo porque você precisa lá. Que lá, se você for menos que isso, a gente está falando de uma prova aqui de 8, 9 horas, correndo, dentro da mata. Então é complicado. E esse foi o último caso onde a gente precisou quebrar muito desses elementos. Quantidade de sódio, quantidade de água e também o tanto que se hidratar no começo é importante para ficar bem no final. Ele não podia só se hidratar quando tivesse com sede ou quando passasse dos quilômetros mais apertados ali. Então ele teve... Quando a fadiga, quando a desidratação na realidade já se instaura, a performance já está comprometida. E depois você só vai poder remediar, né? Exatamente. Exato. E aí é complicado. Mas é bem legal, porque a gente está falando de um elemento muito simples, água. Água, então, poxa, e aí para o paciente receber esse conteúdo, essa sua orientação de que, e aí, o que é para fazer? Tomar água. Aí ele vai falar, faz o básico. Eu já tomo. Então. Eu tomo uma garrafinha no treino. Mas será que você toma direito? Você fica aí igual uma samambaia no sábado à tarde, porque você correu 2 horas e você fica mal a tarde inteira porque você não se hidratou o suficiente. Sabe? Não é falta de nutrição. Você tá com a caloria ali, mas é porque você depletou todo o seu sódio e toda a sua água e você tá letárgico na parte da tarde porque você não repôs água e sais. E aí, mas nossa, você pedalou, você correu 2 horas, mas semana passada você correu 3 horas e não ficou assim. E aí? Você tá vendo que isso atrapalha? Que você não saiu com sua namorada no sábado à noite porque você ficou letárgico? Que você não quis render no final do dia porque você tá sugado? Então, mais importante do que essas recomendações que a gente tem é equilibrar isso pro estilo de vida. Poxa, imagina você desidratar de manhã, porque você treina na hora do almoço ou de manhã, e você ter que fazer um trabalho cognitivo no resto do dia. Velho, você não existe, né?
Então, você precisa trazer isso, contextualizar essa desidratação dele para ele conseguir ir além do beber água. Beber água para eu não para eu conseguir render o resto do dia. Além do esporte, né? Além Na do vida. esporte. Porque, né, a gente acho que o esporte é muito mais um a gente bota uma energia muito grande, só que na questão de tempo, ele é pouco ainda na rotina de uma pessoa, dependendo da modalidade. Ele fica pouco, mas exige muitos cuidados para você conseguir ter o equilíbrio entre vida e esporte. Muito bom, ótima mensagem final. Pessoal, um recado antes de finalizar esse podcast. Não se esqueçam que o Consciência Nutricional chancela também a nova pós-graduação do nosso coordenador Jeff Bittencourt, lá da Ensino, que é a pós-graduação de Nutrição Clínica. Uma pós-graduação que foi feita, escolhida a dedo dos professores, pelo professor Jefferson, pelo coordenador Jefferson, né? Eu, inclusive, já faço hoje, atualmente, já comecei a fazer a pós-graduação e realmente são profissionais capacitados e que são preocupados em entregar com rigor científico, né, as melhores informações e para você melhorar aí na sua clínica, né, se você vai ser nutricionista esportivo ou clínico, né, que é também uma hora que normalmente as pessoas são juntas, né, já buscam se especializar na clínica e esportiva, você já tem aí uma grande oportunidade de abraçar, né, essa pós-graduação. E é isso. É isso. Até a próxima. Tchau, gente.